Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, graça e paz. Eu gostaria de compartilhar com você a palavra de Deus e é um prazer enorme ter a sua companhia aqui. Você já foi alvo de mentira? Já foi caluniado? Já inventaram fofocas a seu respeito? É sobre isso que nós vamos meditar nesta mensagem. É bem verdade que a mentira é um pecado muito comum, assim como a fofoca, a difamação. Todavia, são pecados perigosos que provocam grandes incêndios, feridas enormes na alma de uma pessoa. Eu gostaria de ler com vocês o Salmo 120. Na minha angústia clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado, ó língua enganadora? Setas agudas do valente, e brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Meseque e habito nas tendas de Quedar. Já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles teimam pela guerra. O salmista está vivendo numa situação muito difícil, tenebrosa, angustiante. Ele está sendo alvo de mentiras, de falsos testemunhos. Ele está sendo alvo de calúnias, de fofocas. Quantas vezes nós já nos encontramos assim, como o salmista está nessa situação? Quando o salmista diz, na minha angústia, clama ao Senhor. Angústia aí tem a ver com estar enjaulado, encarcerado. É como se o salmista estivesse dizendo que estava dentro de uma jaula, rodeado por pessoas maldosas, mentirosas, que lhe encurralavam. E diante dessa situação em que ele não podia se defender, ele clama ao Senhor. Aqui está um ponto importante. Quando você se sentir ameaçado, encurralado, apertado, injustiçado, como era o caso do salmista, clame ao Senhor. Busque um socorro em Deus. E aqui o salmista clama por livramento, clama por socorro. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora. A mentira é destruidora, a mentira causa feridas, a mentira lança um terreno escorregadio, a mentira é desastrosa e pode ferir a alma de uma pessoa. O salmista também pede para que o Senhor livre da língua enganadora. É a língua que profere engano, é a língua que bajula, é a língua que trata com falsidade. Então veja que o salmista está rodeado de pessoas maldosas. Isso trazia angústia, trazia tristeza no coração do salmista. Mas quando ele clama ao Senhor, Deus ouve a sua oração e abre os olhos do salmista para que ele veja a situação de uma outra maneira. Quando Deus abre os olhos do salmista, então ele vê o castigo que essas pessoas maldosas, mentirosas, receberão. No versículo 13, o salmista pergunta, o que te será acrescentada, ó língua enganadora, ou em outras palavras, o que você receberá, língua enganadora, língua mentirosa? E ele traz então duas respostas. Primeiro ele diz, setas agudas do valente. Se a língua mentirosa é como uma seta que perfura a alma, é isso que ela receberá de volta, a mesma dor. Seta aguda do valente é uma seta certeira, que certamente provoca dor. É isso que a língua mentirosa receberá de volta. É como se Deus tivesse abrido diante dos olhos do salmista e revelado a ele que aqueles que estavam lhe provocando dor por causa da mentira seriam atingidos de volta com a própria dor. Mas não apenas setas agudas do valente,
O salmista diz também que estas línguas receberão brasas vivas de zimbro. Zimbro era uma árvore da qual se produzia um carvão que era muito bom para o fogo. E esse fogo era bem aquecido e tinha uma durabilidade longa. Em outras palavras, era o melhor carvão que dava o melhor fogo por um melhor tempo. Sendo assim, o que Deus está mostrando ao salmista é que aquelas línguas que provocaram incêndio na sua vida receberiam de volta o mesmo castigo, sofreriam como brasas vivas em suas bocas. Aquele que lança mentira, calúnia, a falsidade, receberá de volta o castigo. Deus punirá, não ficará impune os mentirosos. No versículo 5, o salmista traz um desabafo. Veja só. Ai de mim que peregrino em Ezequiel e habito nas tendas de Quedar. O que isso significa? Primeiro o salmista está trazendo um lamento, dizendo ai de mim, porque é assim que a gente se sente diante de tanta injustiça, diante de tanta mentira. Ai de mim, Senhor. Mas quando ele diz que habito em Ezequiel, nas tendas de Quedar, são dois povos que viviam muito distante um do outro. Ezequiel ficava na Ásia Menor, Quedar na Arábia. Eram povos que viviam distantes um do outro. Como é possível que o salmista more nos dois lugares ao mesmo tempo? É impossível. Então o que isso significa quando ele diz que peregrinava em Ezequiel e habitava em Quedar? Significa que mesmo que ele estivesse no meio do povo de Deus, ele se sentia tão estranho, que era como se ele estivesse morando em Ezequiel e em Quedar, que eram povos pagãos, povos incrédulos, povos maldosos, pecaminosos e sem Deus. Era exatamente assim que o salmista se sentia, como se ele estivesse morando no meio desses povos pagãos. No versículo 6, parece que o salmista está cansado da luta, pois ele diz: já há tempo demais que habito com os que odeiam a paz. Às vezes a gente se sente assim, cansado, dizendo: há tempo demais que eu estou nessa luta, há tempo demais que eu estou no meio desse povo que só ataca, que só agride. Porém, no versículo 7, ele mostra que não desiste da luta. Mesmo cansado, ele continua lutando. Veja o que está escrito: sou pela paz. Quando, porém, eu falo, eles temam pela guerra. Mesmo que ele estivesse rodeado de injustiça, de mentira, de acusações, de ataques, ele continuava pela paz, porque o salmista era da paz. O salmista era de Deus. Ele proclamava a paz, embora a situação ao seu redor parecesse não mudar. Ele sabia que Deus lhe responderia, porque ele já tinha tido outras experiências. Quando clamo, o Senhor me ouve. Ele já tinha experiência de que Deus ouve as nossas orações. Portanto, ele permanecia firme, embora parecesse que nada estava mudando. Para terminar, o que este salmo nos ensina? Primeiro, nos ensina que em situações de ataques precisamos clamar a Deus. Segundo, nos ensina que Deus ouve as nossas orações, embora às vezes não responda como esperamos, mas Deus tem a resposta certa e Ele abre os nossos olhos para que nós vejamos da maneira correta. Terceiro, este salmo nos ensina que Deus não deixará impune os pecadores que não se arrependem. Não deixará impune a mentira, a calúnia, a falsidade. Este salmo nos ensina que, apesar de qualquer coisa, nós precisamos continuar lutando pela paz, continuar firmes, crendo em Deus, fortalecidos em Deus. E que Deus em Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.